Olá, pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um programa, né, desse formato especial, tá, que é patrocinado aqui pela mentoria do André Araújo. Esses programas que vocês já estão assistindo está sendo um sucesso, está sendo bem procurado, tá? A gente está trazendo aí várias informações financeiras aí para ajudar vocês aí, pessoal da mineração, da geologia, os engenheiros em geral, a melhorar aí sua performance financeira, por assim dizer, né, André? É uma coisa que não dá para fugir é de lidar com dinheiro, né? De um jeito ou de outro, Exatamente. todo mundo. E nesses dois programas, pessoal, vocês mandaram bastante perguntas perguntando sobre independência financeira, né? Então, o assunto desse programa vai ser como alcançar a independência financeira sendo engenheiro, sendo geólogo, né? Então, André, fala pra gente o que significa para você independência financeira no contexto de engenharia. Bom, primeiro tem que realmente separar esse conceito, né? Porque para a maioria, quando se fala em independência financeira, vai pensar que é ter uma renda passiva que vai superar os gastos do custo de vida, né? Quando eu tiver um rendimento maior do que o meu custo de vida, aí eu serei independente financeiramente. Só que eu vejo de uma outra forma, porque esse conceito ele gera alguns problemas, né? Primeiro, porque você vai precisar de um patrimônio grande. Segundo, que você nem sabe que patrimônio é esse. Então, muitas vezes, as pessoas não sabem fazer essa conta também, de maneira que dá um palpite, muitas vezes, bem longe do que é, e acaba tendo que nunca para, né? Mas fica sempre juntando mais até o final. Terceiro, que muitas vezes as pessoas acabam abrindo mão de viver experiências, da saúde, da família, por muito tempo, porque, de fato, acredita que precisa juntar um valor muito grande para ter essa renda, e aí vai conseguir isso, talvez, lá quando já não consegue usufruir tanto do dinheiro assim. Então, eu prefiro trazer um conceito que seria essa independência financeira, né, como uma questão muito mais do engenheiro, do geólogo. Isso casa bem, inclusive, com o nosso contexto, né, na área, que é ter a liberdade de escolher, sabe? A independência financeira é quando você pode escolher, é quando você pode dizer mais nãos, é quando você pode escolher morar onde quiser, ou não morar em algum lugar que não faça tanto sentido, é escolher, não ficar refém ali de um regime de trabalho que não te permita ter tempo de cuidar da própria saúde, ou que talvez que você não permita ter tempo com a família, com sua esposa, com o marido, com filhos, com tudo isso, né? Não perca momentos ali importantes em família. De repente, ter independência financeira é ter margem para negociar um salário, é não aceitar condições menores do que pode, é não ter que aceitar um cargo de analista muitas vezes, por uma questão de que você é engenheiro, você é geólogo, você se permite não, dizer esses nãos, por quê? Porque você está na condição financeira de que a empresa precisa mais de você, do seu conhecimento, do que propriamente você precisa do dinheiro da contraparte. Então, a independência financeira é muito mais você ter uma segurança financeira, né, para poder escolher o que você quiser, inclusive de fazer, seja se alguém quiser uma transição de carreira, ou seja de parar de vender hora, né, que tem um teto, querendo ou não, num CLT, você tem um teto, para começar talvez a vender o que nós engenheiros somos bons de fazer, né, mas é vender a solução, resolver problemas, só que não só resolver o problema, mas vender essa resolução do problema de uma maneira que você consiga cobrar mais caro, até porque a sua solução também vai resolver problemas cada vez maiores. Então, no sentido desse ponto, através de serviço de consultoria, por assim dizer, que alinha todo o seu conhecimento, a bagagem profissional que se tem, para poder fazer mais dinheiro. Então, a independência financeira, pensando nesse contexto, né, ela pode chegar muito antes, ela pode chegar ao tempo que a gente realmente consegue usufruir do dinheiro e consegue ter uma qualidade de vida e uma boa vida durante toda a vida, e não só lá depois dos 65, ou sei lá quando, né, quando a maioria das pessoas pensam que será possível. Faz sentido isso, Johnny? Acho que é diferente um pouquinho do que a maioria está acostumada a refletir sobre, né? Não, faz sentido sim, né? Quando você falou desse de você poder escolher, né? Às vezes, aliado a planejamento, é isso mesmo. A gente começa a... E principalmente um que você... Eu conversei com a psicóloga aqui no podcast há algum tempo atrás, ela falou a dificuldade e o poder do saber dizer não. Então, isso é esse poder está aliado ao que você disse, a independência, né? Entendeu? Pô, isso aí eu não vou pegar porque não faz sentido nesse momento e também vai ou prejudicar algum outro ponto. Realmente faz muito sentido.
O dinheiro tá ligado, a finança tá ligada a tudo, né? A gente aceita questões Exatamente. profissionais, não faz sentido, precisa do dinheiro, né? Ah, preciso de pagar as Uhum. contas, preciso de dinheiro para isso, para aquilo outro, querendo ou não, a gente abre mão da vida muitas vezes, de muitas coisas, pela questão financeira. Então, dá mais justo que a gente organizar essa parte para a gente poder, né, negociar e poder, inclusive, fazer mais dinheiro nesse sentido, porque aí você consegue cada vez ir acelerando, vira um exponencial aí de melhoras sucessivas e de qualidade de vida melhor também. Pegando um gancho nisso que você acabou de falar, André, quais, na sua visão, assim, quais são os maiores desafios financeiros, né, que nós, engenheiros de Minas, os geólogos, enfrentam ao longo da carreira? Primeiro, eu acho que começa, né, com uma não valorização inicial, né? O começo para a maioria é muito difícil. Eu comentei até do cargo de analista, que muitos engenheiros, geólogos acabam começando, né? Analista de engenharia, ou sei lá do que, de geologia, né? Só que tem uma questão, né? É, esse começo, muitas vezes, pode te ajudar no sentido de que os gastos na nossa profissão tende a ser baixo no começo. Muitas vezes você vai para um lugar remoto, né? Vai para uns projetos ali, de alguma coisa assim, no começo você acaba tendo essas oportunidades, porque quem já está mais experiente já não quer mais essas coisas, né? Para hoje a gente fala, não, as bombas, mas para quem é novo é isso, faz parte da experiência e consegue muitas vezes, como a empresa geralmente paga os custos e tudo mais, você nem tem onde gastar, tá num lugar que não tem nem como gastar dinheiro muitas vezes, você acaba conseguindo juntar uma grana, né? Mesmo talvez ganhando pouco e ganhando essa experiência e com essa questão financeira já melhorando cada vez mais, poder muito em breve, né, poder dizer não para esse cargo aí e começar a buscar outras alternativas também, né, seja na própria empresa, seja em outra também, de você conseguir ir aumentando esse salário e ir crescendo. Então, a vantagem inicial, né, e aproveitar esse desafio de muitas vezes estar remoto, mas que propicia ter poucos gastos para poder já começar a juntar uma grana e começar a construir essa liberdade que a gente quer. Eu acho que também outro desafio que é grande, muito grande, acho que é o maior de todos, é a pressão social. Porque às vezes as pessoas elas armam a própria armadilha, né? No sentido de principalmente se comprometendo, às vezes durante muito tempo e muito dinheiro, com coisas que vão engessá-las. Eu falo principalmente no começo da carreira, ali nos primeiros anos, quando a pessoa ela se engessa para seguir a pressão social de que eu tenho que ter um carro, tem que ter uma casa própria, né, e tudo mais. Todo mundo que compra uma casa vai chegar o jantar de família e fala, nossa, comprou um apartamento, aqui ela nossa, que maravilha, né? Agora pelo menos vai ter um lugar que é seu, não sei o que lá, mesmo que a pessoa abra mão da qualidade de vida durante 30 anos, muitas vezes porque tem que honrar com aquele pagamento ali, que se não terminar de pagar, o que acontece é que o apartamento vai embora, né? Ele é do banco até se terminar de pagar ele, mas o principal é porque quando você ingessa uma quantidade grande de dinheiro em alguma coisa só, e o caso apartamento é um exemplo mais clássico disso, porque é um montante maior de financeiro, né? Você acaba engessando as suas possibilidades profissionais. Porque se você não tem margem de manobra, de flexibilidade, de poder negociar, de poder ficar um tempo, às vezes, parado, esperando a oportunidade de você ter uma reserva financeira para isso, ou de repente você poder mudar para outro país, para outro estado, para outra cidade e poder ter essa flexibilidade, que quando você compra um imóvel, você acaba tendendo a querer ficar ali. E muitas vezes você compra um imóvel de uma forma, daqui 2 anos depois, o apartamento nem serve mais para você começa, a família cresce, já não faz mais sentido, e aí você acaba perdendo um dinheiro ali na questão de venda, em termos de imposto, de tudo isso. Então acaba que a engessar, né? Então, no começo, a pessoa conseguir não ceder essa pressão social de ter, né, casa, carro, essas coisas, vai fazer com que ela tenha mais liquidez, mais flexibilidade. E no começo, principalmente, falo no começo dos primeiros 10 anos ou mais, é muito importante você ter essa flexibilidade para você conseguir, de fato, construir essa independência mais rápido. Porque se você engessar, você vai ser muito difícil, vai ter que dar muita sorte, ou vai demorar muito para você alcançar essa liberdade. E aí, nesse contexto, fechando, talvez a terceira coisa, seria não saber quando diminuir esse ritmo. Porque a pessoa às vezes acumula dinheiro para sempre, porque não sabe quando nem quanto é o suficiente. De maneira que nunca tem fim, né? Porque com 40 a conta não fecha, com 55 não fecha, com 65 INSS não vai salvar ninguém, a pessoa fica para sempre. Quantas vezes pessoas você conhece que aposentou, está recebendo aposentadoria do INSS por enquanto, né? E que ainda continua trabalhando porque a qualidade de vida precisa manter, e muitas vezes tem um dinheiro gigante no banco, investido ou não sei, ou tem imóveis, tem terreno, tem não sei o que lá,
mas está na qualidade de vida a vida inteira aquém, porque de repente poderia ter transformado todo esse patrimônio que construiu em renda, em qualidade de vida, em tudo isso, mas não consegue unir, né, todo o patrimônio que fez para a qualidade de vida dela. E aí ela não vai aproveitar a vida hora nenhuma, ou aproveitar menos do que poderia, e vai lá no final da vida deixar um patrimônio grande para os outros, que muitas vezes não vai ficar preso no inventário, muitas vezes a família ainda vai ter dificuldade de resgatar, vai ter que pagar imposto para caramba, ainda vai trazer um problema quase ali mesmo, que deixa um patrimônio. Então, eu acredito que esses desafios no começo, dessa não valorização, dessa pressão social que é muito grande, né, e dessa cultura de eu preciso juntar até o final, né? É bem comum e acaba verdade. atrapalhando. Uhum. Você falou lá na mentoria, né? São os sabotadores, né? Esses sabotadores é o que nos pegam aí nessa nossa vida profissional. E aliado aos desafios, né? A sua opinião, então, quais são assim as habilidades mais importantes, então, para gerenciar bem o dinheiro, né? Nesses momentos, assim, como engenheiro e como geógrafo. O gerenciar bem dinheiro, assim, mexer com números, todo mundo sabe, né? A gente aí fez uma conta muito mais complicada na graduação, tenho certeza que todo mundo fez, do que propriamente o que se precisa para gerenciar bem o dinheiro e para investir. Sobre as operações básicas da matemática, aí você consegue investir, já é suficiente, não precisa de ter, né, ser um especialista naquela coisa ali. Então eu diria que, mas a habilidade mesmo ali desenvolvida, né? Acredito que primeiro é o poupar bastante no começo. Você tem pouca despesa, isso é importante, né? Não cair nessas tentações e pressões sociais de grandes gastos fora de hora, isso é uma habilidade, né? Porque a gente tende a querer seguir o tapinha nas costas, todo mundo vai dizer bem, né? Então é muito complicado se você, igual eu até hoje, eu falo, ó, eu moro de aluguel desde sempre. Não, mas como assim? Por que você não compra um apartamento? Cara, eu moro em um apartamento mobiliado o tempo todo, mudo de cidade, compro outro mobiliado, tá sempre tranquilo, eu tenho flexibilidade. Pra mim super funciona. Só que a pressão social, nossa, como assim, né? Você não tem uma casa e não sei o que lá. E se acontecer alguma coisa? Cara, se acontecer alguma coisa, eu tenho dinheiro. Agora, se acontecer alguma coisa com quem tem a casa e não tem dinheiro, o cara não consegue vender um banheiro para resolver, né? Então, assim, de maneira que É é, verdade. é importante a gente não cair nessas tentações, até se ter um patrimônio grande o suficiente, que a imóvel pode fazer sentido, usar o FGTS, tem várias formas que faz sentido, mas é importante ponderar isso, né? E terceiro também, né, de habilidade, é usar esse conhecimento financeiro de números que engenheiro e geólogo tem, porque aprende isso a vida inteira, no trabalho faz, inclusive, no pessoa física, porque no trabalho, muitas vezes, você lida com orçamento, você tem que fazer um projeto, você tem um dinheiro para fazer esse projeto, você vai orçar o que vai precisar nesse projeto, aí à medida que vai desenrolando esse projeto, você precisa de fazer uma equalização financeira do que estava previsto e do que foi realizado, e aí você vai otimizar para poder cortar custo ou para poder otimizar o projeto, acelerar. Tudo isso que a gente faz muito bem na empresa pode ser levado para a pessoa física, de maneira que você pode também fazer um orçamento familiar, você pode fazer a previsão do que você vai gastar no mês, pode fazer o controle disso, pode otimizar no final do mês o que fez sentido ou não, né? Usar o seu dinheiro de forma mais inteligente, seja para poupar mais para o futuro, seja para ter mais qualidade de vida também. O dinheiro também serve para a gente usufruir dele, de maneira que a gente consiga usar esse conhecimento e essa habilidade que a gente faz muito bem na empresa, também na nossa pessoa física, e conseguir, né, fazer com que o dinheiro seja positivo para a gente, né, que ele traga benefícios, não só que a gente junte ele para talvez um dia usufruir. Não, o dinheiro tem que trazer essa vantagem para a gente o tempo todo. É, de fato mesmo, tem que. Você falando aí, eu lembrei realmente de algumas situações, né, quando eu morei em Vila de Funcionários, né, conversava muito sobre essa questão. Ah, não, temos que economizar na nossa gerência 4 milhões. Temos a meta da gerência geral de 20 milhões. Aí eu, brincando com o pessoal, digo, para a gente economizar em casa, faz como? Não, não tem como. Como não tem, cara? Faz conta aqui, analisa. Tira leite de pedra da empresa ali, né, Leite pessoal? de pedra para o nosso de casa a gente não fazer isso, cara. Verdade, verdade. Realmente, só lembrei disso, que a gente no churrasco, a gente falando, conversando sobre isso. E não é nem cortar gasto, assim, né? É fazer escolhas mais inteligentes, talvez, Isso, né? é Tirar de exato. onde nem faz tanto sentido e poder aumentar a qualidade de vida, ou seja, viver mais. É simplesmente o conhecer informação, né? A gente consegue tomar Uhum, melhores decisões. Então, essa questão de levar isso do pessoa jurídica, né, do trabalho para pessoa física, vai ajudar, com certeza. com certeza. E, com, e é, é,
já pegando um pouco assim, né? A gente já falou aí sobre as habilidades, os desafios, e como é que você planejou, né, a sua carreira para alcançar essa independência financeira e qual os passos que você usou? Assim, falando do meu caso, né? Bom, eu formei em engenharia geológica em 2013. Quando a gente está na faculdade, a gente acha que vai formar, vai ficar rico, né? Acho que a gente vê aí essa coisa que tem, acho que todo mundo tá fazendo dinheiro, todo mundo na Hilux lá, com um milionário, não sei o que lá. E aí na prática descobre que trabalha pra cacete, não tem tempo pra nada, é uma correria maluca, né? E quanto mais você cresce profissionalmente, menos tempo você tem, porque, né, uma questão de tempo é complicada, mora nos lugares que muitas vezes não é o que se você pudesse escolher, você não estaria morando ali. E aí eu sempre vi também as pessoas, muitas vezes, né, já com 60, 70 anos, nessa mesma correria. Então eu falei, poxa, alguma coisa eu preciso fazer diferente, né? E eu vi nos investimentos, a questão financeira, a possibilidade de poder escolher mais, né? De poder ficar, não, poder dizer os nãos que a gente conversou agora há pouco, porque realmente a parte financeira estava interessante. Só que ao mesmo tempo também, né? O pessoal do mercado financeiro não ajuda muito nessa questão, né? Porque acho que a gente tem que ser um especialista, acompanhar o que está acontecendo, ver o sobe e desce das coisas, mas cá para nós, né? Eu na geologia, eu não tinha, primeiro não tinha tempo, depois que não tinha nem sinal, nem internet, nem se eu quisesse, muitas vezes no lugar que tinha, acompanhar Exato. qualquer coisa era possível, né? De dia no campo, de noite fazer relatório do campo, ou seja, era impossível ficar acompanhando as coisas. Então, o que eu fiz na prática foi, na época, eu chamava de feijão com arroz bem feito, é o que eu chamo de carteira blindada hoje na mentoria, que é justamente você conseguir deixar o dinheiro rendendo, trabalhando para você, sem precisar ficar acompanhando, de maneira que você tem tempo, inclusive, de ser um profissional melhor, de fazer mais dinheiro, de criar um negócio, de repente você poder ter mais qualidade de vida, tudo isso, né? Porque eu comecei, meu primeiro trabalho foi na Antártica, inclusive, né? Depois, quem quiser ver meu LinkedIn lá, eu conto essa história algumas vezes. Eu posso contar aqui depois com mais calma, mas assim, depois só projetos pequenos, assim, de sondagem, principalmente, no interior do Rio Grande do Norte, Ceará, projeto de 3 meses, 6 meses, 8 meses, aqueles projetos que tá na metade, você já não sabe se vai terminar ou se não vai, aí termina, você não sabe se vai vir o próximo ou não vai. Então sempre tem aquela insegurança daquele negócio, e sempre num lugar que é um mistério quando acontece, né? Então, assim, e eu sempre consegui nesse começo, que eram esses projetos, acabar poupando muito, porque eu tinha pouca despesa, a empresa pagava praticamente tudo, então eu não tinha nem muito como gastar o dinheiro, de maneira que eu consegui poupar muito, isso já me ajudou bastante. E aí, com isso, eu fui podendo escolher cada vez mais, de maneira de negociando melhor um salário, podendo cada vez mais não ficar refém dessas circunstâncias, fui negociando para conseguir oportunidades de trabalho mais interessantes, em empresas primárias que acabam pagando mais, tem uma PL, essas coisas todas, né? Tanto que fui podendo estar mais perto de casa. Tanto que a última empresa que eu trabalhei foi Mariana. Eu sou de Belo Horizonte e estudei em Ouro Preto, ou seja, Mariana, para quem conhece, fica muito pertinho ali. Ou seja, tá mais perto de casa, fui podendo negociar melhor salário nesse sentido. Então, até o momento em que eu decidi e escolhi, né? Eu lembro que a independência financeira é a possibilidade de poder escolher, né? E eu tinha um patrimônio grande o suficiente para poder realmente escolher fazer uma transição de carreira, que era o que eu já fazia, fazer o que eu fazia em paralelo, que era ajudar outros engenheiros, geólogos também a se organizarem, a planejarem, a investirem para conseguirem alcançar essa independência financeira de cada um e conhecendo o contexto de todo mundo, né? Porque uma coisa é alguém do mercado financeiro te falar, investe aqui, investe ali, mas sem considerar o contexto de cada um, o contexto da engenharia, o contexto da mineração é muito peculiar, né? Então eu consigo entender isso de dentro, porque eu fiz isso de dentro. E aí você pergunta, mas você já conseguiu sair, fazer a transição com dinheiro suficiente para viver de renda para sempre? Cara, na verdade, não, porque eu não queria manter o custo de vida baixo. Eu tinha dinheiro para me manter durante muitos anos, tinha liquidez para me manter durante alguns anos, podendo não ganhar nada no que eu estava fazendo em paralelo, porém, eu não queria manter o custo de vida baixo, porque era o que eu estava fazendo na época. Então, eu queria subir esse custo de vida, por isso que também eu consegui ir fazendo, continuei fazendo mais dinheiro, para quê? Para conseguir aumentar o padrão de vida, porque o problema nem é gastar mais, o problema é ter o teto de ganho, porque se você faz mais dinheiro, você necessariamente não tem problema algum você gastar um pouco mais também, né? Então, assim, eu consegui de fato ir construindo isso, né? Fazer essa transição e fazer, quando eu falo transição, é escolher, e não precisa fazer transição, tô falando isso aqui, mas a Roberta já teve aqui, que é minha esposa, ela trabalha com consultoria, então ela não fez uma transição, continua na geologia, porém, numa área que consegue também ter essa liberdade, criou um negócio dela de consultorias, de maneira que consegue avançar nisso também. E aí, se a gente pensa, quando tomar essa decisão, uma vez é saber
o financeiro que você tem, dessa reserva e tudo isso, ter esse negócio acontecendo em paralelo, e também pensar uma coisa assim, né, o pior cenário, porque às vezes a gente sempre pensa assim na incerteza como algo ruim, né? Ah, se eu fizer algum movimento na minha carreira e alguma coisa, se der errado, eu vou morar debaixo da ponte, vai ser não sei o que lá, a gente só pensa as tragédias que podem acontecer. Só que na prática, às vezes a gente pensa, você para pra pensar bem assim, às vezes o pior cenário da maioria, e foi o que me fez tomar uma decisão lá atrás também nesse sentido, o pior cenário quando eu pedi demissão, né, dessa marca, da empresa que eu trabalhava na época, era assim, cara, se der tudo errado, se não funcionar, eu ficar 2, 3, 4, 5 anos aí e não conseguir fazer nada diferente, o que vai acontecer? Eu vou ter que voltar para a mineração no sentido de arrumar um emprego numa mineração e poder voltar para a vida workaholic que eu tinha até agora. Então, talvez trabalhando um pouco mais, talvez ganhando um pouco menos, mas a rotina ia ser parecida, 2 horas de ônibus para a mina e voltar e não sei o que lá. Ou seja, o meu pior cenário na época também era aquela vida que eu tava. Então, assim, o pior cenário era não fazer nada, é ficar ali para sempre daquela situação que, para mim, André, não era a melhor alternativa, ainda mais para a vida inteira. Então, nessa questão de planejamento de carreira, é muito mais de você, no começo, conseguir poupar dinheiro porque você tem pouco gasto, de você já ir investindo desde sempre, poder ter um planejamento para poder diminuir esse risco e poder escolher ao longo do caminho, é de repente ter ferramentas para poder parar de vender hora no futuro e começar a vender o seu conhecimento também para fazer mais dinheiro e ter essa flexibilidade. É uma construção que tem várias questões, a questão da mentalidade também alinhada nisso daí, para a gente conseguir entender todo esse processo e colocar as coisas em prática. Então, são algumas coisas que eu falei aqui rapidamente, com base na minha história ali, né, que de fato ajudaram a que essa independência financeira chegasse muito mais cedo do que para a maioria, né, porque eu saí, pedi demissão e saí dessa independência financeira com 31 anos, né, 4 anos atrás, de maneira que algo que, né, para muitos é impossível, né, antes dos 60, né, então é uma questão de que é muito mais alinhar esse conhecimento e a prática, porque se não fizer, né, se não realmente colocar a mão na massa ali para as coisas acontecerem, também não adianta nada, e a gente como engenheiro, a gente sabe bem disso, né, é a prática que realmente leva ao resultado. Exatamente. E no caso também da sua mentoria, André, né, para os engenheiros recém-formados, né, que queiram começar a construir uma independência financeira desde o início da carreira, como é que você orienta essa turma? Olha, eu diria a primeira coisa é olhar para o LinkedIn com inteligência, né? De você ter um perfil. Eu falo isso porque eu sou top voice lá e eu vejo o LinkedIn como as pessoas subestimam, acho que é um currículo. E é muito mais do que isso, né? Então, assim, você ter um perfil vitrine lá para atrair oportunidades, para você não ficar refém de uma mesma coisa ali, não usar ele só quando você perdeu o emprego, aí você vai lá e coloca lá alguma coisa no LinkedIn. Cara, usa ele com mais inteligência, deixa o seu perfil organizado e atrativo para oportunidades, né, e se posiciona lá, né, seja uma pessoa que você coloque um posicionamento de autoridade lá no que você faz, né, de contar as coisas que acontecem, porque dessa forma você deixa, primeiro, portas abertas para poder crescer. Porque não adianta você ser o melhor profissional do mundo se ninguém souber disso. Então é importante também que você deixe as pessoas saberem o que você faz, o que você é bom, porque se surgir uma oportunidade de alguém que precisa de uma coisa e você resolve, você é essa pessoa que resolve essa questão, a pessoa às vezes vai lembrar de você, seja o profissional técnico lá, o gerente, o gestor, o coordenador, seja a pessoa do RH mesmo. Então você estar aberto a deixar as portas abertas, né? Isso é importante pra caramba. Então, primeira coisa eu deixaria, e é uma coisa que as pessoas não olham tanto. Então, se você faz o mínimo no LinkedIn, você já se destaca. Ou seja, por que não está fazendo o mínimo, né? Por que não está com o perfil arrumado e fazendo, seja, contando as histórias da coisa que você sabe fazer, que você fez, né, valorizando até a empresa que você está, não precisa de ser nada coisa, pelo contrário, até bom que valorize a empresa que você está nesse sentido, é algo que vai fazer muita diferença para você se manter as portas abertas e poder crescer mais rápido. Segundo, eu diria que é o que eu já falei aqui, né, de poupar enquanto os custos de vida estão baixos, geralmente esse formato tem um custo de vida mais baixo e pode se dar o luxo de poupar um pouco mais. E terceiro também, o que eu já falei, que é a questão de não cair na tentação de pressão social, de comprar casa, carro, etc. no começo, porque a liquidez, o dinheiro que você pode utilizar, ele é muito importante para a gente manter essa flexibilidade de escolhas na carreira.
o que vai fazer a gente conseguir, né, o recém-formado crescer mais e crescer mais rápido, porque quando ele pode ter flexibilidade de mudar amanhã e eu quando chegou essa oportunidade da Antártica para mim, que eu falei que foi a primeira minha, chegou tipo numa terça, eu viajei tipo na sexta para lá, tipo assim, vão. Então assim, de estar disponível para essas coisas também é importante, então, eu diria que essas três, né? O LinkedIn, que é muito subvalorizado, né? Poupar quando está no começo, porque é importante, e também não cair nessa tentação de já de cara, com o primeiro salário, segundo, no primeiro ano, já recebe a PLR, já vai lá e dá uma entrada, compra um carro, não sei o que lá, e aí vai fazer com que você fique nesse ciclo para sempre, nunca consiga de fato crescer e construir algo mais alinhado ao que você quer e essa independência financeira que está falando aqui. E outra também, né? Eu estava conversando com algumas recém-formadas, que você fala nessa questão de carro mesmo, né? Eu falei, gente, imagine você estar num lugar muito distante, aí você vai e compra um carro lá nesse local distante. Aí você sai de lá, você vai ter que vender o carro lá ou você vai vir andando com o carro? Né? Então, é algo que, dependendo do local, você pode ter um carro de aluguel, você pode até mesmo Uber, que já tem tudo que é canto, né? Como a gente citou o exemplo do carro. Dependendo onde mora, por ser alternativas, né? Às vezes tem um carro da Exatamente, empresa, às vezes carro da né, você empresa, um carro de aluguel, vou viajar, vou alugar um carro, né? alugar um carro, né? Tem possibilidades que se podem pensar também, que por mais que socialmente, né? O cara não nem tem um carro, cara, mas é questão de escolhas, né? Exatamente, Adianta é nada questão você de estar escolha, refém exato. com essa questão desse tapinha nas costas ali, mas só cada um sabe o que abre mão, né? Para poder ter a vida que ostenta muitas vezes. Então, é importante não é parecer estar bem, né? Estar bem de verdade ali. Exatamente. E a liquidez Um ajuda engenheiro nisso. amigo meu, ele falou recentemente que morou 4 anos em São Paulo. Ele falou, foi 4 anos que eu não tive carro. Ele disse, pela facilidade que tinha de aplicativo, de alugar carro, ele falou, não preciso ter carro nesse período que estou aqui. Aí, ele pensava em Minas, alugava um carro. Vou sair de férias, alugava um carro de férias. Ele até fez as contas, o quanto economizou. Aí eu falei, você tem 100% de razão. Agora que ele tem uma base fixa em Belo Horizonte, ele comprou um carro elétrico à vista, né? Não sem problema nenhum. Então, foi algo muito bacana, assim, de você fazer conta, né? Nesse caso. São escolhas, né? E você Pesar a não escolha, mobiliza né? dinheiro e tem liquidez de tomar decisões, né, mais inteligentes ali, mais alinhadas ao que a gente quer de verdade. E uma pergunta até que fizeram aqui, deixaram nos comentários, André, né, do vídeo. E você que está assistindo, se quiser deixar pergunta para os próximos programas, você pode deixar escrito aí, tá? Mas é uma pergunta que fizeram, né? Você acha que é possível realmente ter uma carreira de sucesso na engenharia de Minas ou geologia sem depender exclusivamente de salário? Se sim, quais alternativas você sugeriria? Com certeza, né? Talvez no começo seja mais difícil, porque você ainda não tem essa confiança, essa experiência, mas qual que é a opção dessa carreira sem salário, né? É você prestar serviço. O salário vem de você vender sua hora para alguém e tudo mais. Agora, se você presta serviço, resolve um problema, você não tem essa questão do salário, vai ter uma flexibilidade? Talvez, uma flexibilidade no sentido de não uma previsibilidade, talvez não tenha a previsibilidade do salário igual mas tem outra que tem uma vantagem, não tem teto. O salário tem teto. Você chega ali num momento na carreira que não vai mais que aquilo ali. De maneira que demora Exatamente. muito, depende dos outros, né? Então, você vender o serviço é algo que te possibilita realmente estar nesse meio, porque consultoria que eu falo, técnica, pô, você sabe o assunto pra caramba. E o seu conhecimento vai gerar um valor para a empresa, para quem for que você está vendendo esse serviço, muito maior do que o valor que você está cobrando, por mais que esteja cobrando bem mais. Então, de maneira que é possível, né? Poxa, Johnny tá engenheiro, né, já não tá mais, faz projetos e outras coisas também. A Roberta, minha esposa, a mesma coisa, na parte de maneira que consegue também fazer dinheiro sem estar refém ao salário. Agora, no começo, eu acho mais difícil porque não tem muita experiência, né? Então, no começo, eu diria que é quase que inevitável a gente acabar indo para um CLT, para um salário, até para a gente criar essa experiência, fazer um colchão financeiro e ter esse planejamento e ter mais vivência ali dos problemas e das soluções que você pode resolver depois também, para com o tempo, né, ir crescendo esse posicionamento
e dessa forma você conseguir ter a autoridade suficiente para poder cobrar, e cobrar caro, inclusive, pelo serviço que você presta, pela solução de um problema que você resolve. Bacana. Chegando ao final desse programa, André, diante de tudo que você explicou aqui agora, então, qual a importância, então, se ter um mentor financeiro, né? Ou buscar aconselhamento financeiro profissional, assim como você, para nós profissionais? Então, falando, assim, questão que a gente não sabe o que a gente não sabe, né, Johnny? Então, informação é infinita. Então, você nunca vai saber tudo de tudo, né? E o tempo nosso, principalmente engenheiro, geólogo, da mineração, a gente sabe que o tempo é escasso, né? E é preciso focar o tempo no Pareto nosso, né, 80-20, onde esse tempo traz mais resultado. Então, assim, e você ter mentores para acelerar o processo nessas outras áreas é muito. É um atalho, é um caminho que faz muito sentido, né? Você focar naquilo que precisa focar e nas demais áreas você encurtar esse caminho, tendo acesso a informações mais direcionadas. E preferencialmente mentores que já viveram, conhecem a realidade, né? Já alcançaram o resultado que você deseja, que também consegue te ajudar no seu contexto específico. Eu falo, por exemplo, do próprio LinkedIn, né? Eu falando aqui de mentor, não dá para como eu falar da mentoria blindada, você sabe bem disso, Johnny, que você está lá também. Tem lá mostrando como é que faz o perfil vitrine que a gente falou aqui, como é que se posiciona no LinkedIn. Sobre o LinkedIn, tem coisa lá para você aprender. Você faz o LinkedIn, tem profissional do RH que trabalhou na mineração durante muitos anos, que está lá e que avalia o seu LinkedIn lá dentro, de maneira que você consegue se posicionar melhor e já ter essa base de consultoria. A gente falou aqui, pô, como é que você vai prospectar? Tem conteúdo lá de prospecção para fazer, como é que você vai vender na prática, como é que você vai criar pessoa jurídica de consultoria, pagando um pouco imposto de renda na questão contábil, auxilia nesse sentido também. Para que você vai aprender tudo sobre isso? Poxa, vai direto no que você precisa lá. O financeiro que está falando aqui também, de planejar essa aposentadoria, de saber qual que é o valor que você precisa ter, né? Como é que você vai conseguir desfrutar do dinheiro também, né? Questão de cartão de crédito, que você também se beneficiou muito, né, John? De ter um cartão bacana, de poder, de fato, acumular milhas, de poder ter mais qualidade de vida também, fazer mais com o mesmo dinheiro, né? A questão de como investir, imposto de renda, ou seja, tem várias coisas, você não precisa ser um especialista em tudo, se você saber tudo que existe daquele assunto, cara, pra você saber o que fazer, você vai ficar travado e não vai avançar, até porque você não tem tempo para isso, quem é engenheiro e geólogo, não tem tempo para isso, ou seja, só que também, ao mesmo tempo, não é terceirizar, porque você terceiriza para um assessor, para alguma coisa lá, o que acontece? Primeiro, não vou nem comentar do conflito de interesse que existe, mas a questão principal é quem que é a melhor pessoa para cuidar do seu dinheiro? Responde para mim, a melhor pessoa para cuidar é você mesmo, né? Somos nós, exatamente. Então, assim, é importante que você também consiga de fato aprender a fazer. Só que não é aprender tudo que existe, é aprender o que vai fazer sentido para o seu contexto específico, né? Aprender de forma direcionada, otimizando o tempo. Mentoria te dá tempo e não te tira tempo, né? Aplicar para ter os resultados naquela área também não adianta, tem que aplicar, não tem fórmula mágica também. E tem uma frase que fala assim, né? Que a gente não compra tempo, né, John? Existe essa frase, não dá para comprar tempo que já foi e tudo mais. Só que em mentorias, essa frase, eu diria que é uma exceção. Porque quando você aprende o caminho para chegar mais rápido, o que é isso se não comprar tempo? Né? Então é importante a gente realmente ter um mentor que nos leva àquele caminho que a gente quer chegar. E isso vai ajudar bastante. Eu falo isso porque eu também sou mentorado em diversas áreas, que não sou especialista e nem quero ser. Então, de maneira que isso me ajudou ao longo da vida. E eu tenho certeza que ajuda outras pessoas também. Então, é um atalho aí que as pessoas podem seguir para alcançar um resultado que querem chegar, que não é a base, né, de conhecimento delas aí, né? Eu falo que você vai fazer dinheiro na engenharia, na geologia, mas vai deixar esse dinheiro trabalhar para você, para que você possa, inclusive, focar seu tempo e energia no que vai te trazer mais resultado. É isso aí. Pessoal, chegamos ao final aqui de mais um programa, tá certo? Vou deixar a playlist, já que é uma playlist, né, desse programa especial, patrocinado aí pela Mentoria Blindada, do André Araújo. As redes dele, acesse o Instagram, @eu.andrearaújo, o WhatsApp que está aparecendo na tela de vocês, o LinkedIn dele aí, André Araújo, os sites também, né, andrearaújo.com.br/mentoria blindada 2, está aí no site que está na tela de vocês, tá ok? Então esse programa é um programa quinzenal, deixa as perguntas aí, que no próximo programa a gente vai responder mais, tá certo? Então, e André, novamente, muito obrigado, e lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração. Até o próximo programa. Valeu, até mais. Revo Geoscience, serviços de consultoria avançada em geociências, oferecendo suporte em todas as fases de exploração e nos desafios de mineração, engenharia e meio ambiente.
Mentoria Viver do Direito Minerário com Roberto Azevedo. O direcionamento para quem tem ou quer criar uma consultoria mineral de sucesso, com mais clientes, mais fechamento de propostas e mais faturamento.